Tudo na Santa Paz? Espero que sim. Vamos começar nosso conteúdo de hoje, espelhos esféricos. Bom, vamos lá. Antes de qualquer coisa, quando eu falo de espelho esférico, eu estou falando, na verdade, de uma calota esférica. Ou seja, como se eu viesse aqui nessa esfera, você está vendo aqui de azul, e eu pego um objeto e simplesmente um plano aqui, né, e corto esse pedaço. Então, o que eu estou falando efetivamente é desse pedaço, que você pode imaginar ele como um pedaço de um todo, que agora eu estou olhando só para o pedaço. Então, sendo bem prático, o espelho esférico para a gente aqui é esse pedaço que foi cortado por esse plano. Então, eu posso dizer o seguinte, que um plano divide a superfície esférica em duas calotas esféricas. E nós vamos trabalhar com a menor, ou seja, essa daqui que é o nosso foco. Beleza? Para fazer uma piadinha aí com espelho, esse é o nosso foco. Então tá bom. Olha só. Se aquele lá é o nosso foco, então nós podemos começar a definir algumas coisas. Primeira coisa que eu vou definir é o que é um espelho côncavo. É quando a superfície refletora é essa superfície de dentro. Então, efetivamente, o espelho, a superfície espelhada, é a superfície de dentro. Nós podemos definir um espelho convexo, que a superfície refletora é a parte externa. Exo vem de fora, né? Exoesqueleto. Então, lado de fora. Ou seja, se você lembra que o convexo é o lado de fora, o côncavo é o lado de dentro. Obviamente, você pode ter um espelho que os dois lados seja com propriedade de reflexão. Mas, a princípio, nesse momento, nós vamos olhar um lado de cada vez. Beleza? Beleza. Vamos definir mais alguns conceitos. Olha, se a esfera, a princípio, ela era a esfera inteira, então ela tem um centro, que está aqui, ó. Esse lugar nós chamamos ele de centro de curvatura, como o próprio nome diz. Temos também o vértice. O vértice é esse ponto onde o eixo principal, ó, mais um conceito, eixo principal toca naquela calota. É o centro daquela calota, né, que foi cortada lá, você viu na figura anterior. Mais algumas coisas que a gente pode definir é o foco. O foco é um ponto que está entre o centro de curvatura e o vértice. E também temos o ângulo de abertura, que está aqui com a letra grega alfa. Assim, nós já definimos bem umas coisas aqui, né? Definimos o que é o ponto centro de curvatura, definimos onde é o ponto foco e onde é o vértice e o ângulo de abertura. Nós podemos definir também o raio de curvatura, que é a distância entre o centro de curvatura, o ponto centro de curvatura e o ponto vértice. Nós chamamos essa distância de raio de curvatura. Nós podemos definir também a distância focal, com Fzinho minúsculo, que é a distância entre o foco e o vértice. Olha, perceba, quando eu estou usando a letra minúscula, eu estou falando da distância focal. Quando eu estiver usando a letra maiúscula, eu estou falando do ponto em si, o ponto do foco. Entendidos? Vamos para frente. Ângulo de abertura eu já falei. E para os espelhos tradicionais que nós vamos trabalhar aqui, esse ângulo de abertura obedece uma lei chamada lei de Gauss. Ele é menor do que 10. Então você pode imaginar que a figura aqui está exagerada, né? Essa calota aqui, na verdade, ela é bem menor. Ela é bem menorzinha, né? Ou então o ângulo de abertura, essa esfera, tem que ser muito maior, certo? Porque nós trabalhamos com ângulo de abertura pequeno. Beleza? Mais alguns elementos. O foco principal,
a distância focal e o raio. Ó, vamos começar a fazer continha. A distância focal, se esse cara está na metade entre esse e esse, então a distância focal é igual a R sobre 2. É bem óbvio, não é? Para a gente trabalhar com espelho, a gente precisa olhar então para os raios notáveis. Quais são os raios notáveis? São aqueles raios que vai nos ajudar a montar figuras. Então você precisa decorar literalmente esses raios notáveis. Tanto para o espelho côncavo, como para o espelho convexo. Vamos lá. Primeiro raio notável. Um raio que chega paralelo ao eixo principal volta passando pelo foco, tanto no espelho côncavo como no espelho convexo. Aí você pode dizer, professor, mas no espelho convexo, o foco está lá do outro lado. O raio vai refletir aqui, ó, e vai voltar. É verdade. Então você vai corrigir a minha frase. Um feixe que chega paralelo ao eixo principal volta pelo foco. Ou o prolongamento deste, que nesse caso aqui, ó, é o prolongamento do feixe refletido. Então você tem o feixe incidente, feixe refletido, feixe incidente, feixe refletido. No caso do côncavo, realmente o feixe passa pelo foco. No caso do convexo, é o prolongamento deste. Beleza? Beleza. Se chega pelo foco, volta paralelo. Se chega incidindo na direção do foco, volta paralelo. Então, no fundo é uma coisa só, né? A ida, ó, chegando paralelo, voltou pelo foco. A volta, chegando pelo foco, voltou paralelo. Então, é o mesmo raio, na verdade, né? Só que você tem que lembrar que ele vale tanto para ida como para volta. Tá, vamos lá. Vamos começar a brincar com esses raios. Ó, primeiro, se eu tenho um objeto aqui, um objeto com O maiúsculo, se eu pego um ponto qualquer aqui, ó, o ponto de máxima aqui da luz dele, bem na pontinha do fogo, e incido um raio paralelo, ele volta passando pelo foco. Você já sabe disso. Se ele incidir pelo foco, ele volta paralelo. Então eu tenho dois feixes. Onde é que está esse ponto? Onde é que está esse ponto lá da imagem? Está no cruzamento dos dois raios. Aqui a velinha aqui, ó. Ficou um pouquinho fora que meu desenho atrapalhou, né? Deixa eu apagar meu desenho que você vai ver. Olha lá, ó. Tá vendo? Então esse ponto que eu vou marcar agora de vermelho aqui, ó, esse ponto está onde? Está aqui no cruzamento dos raios refletidos. E se os raios refletidos não cruzar, mas talvez o prolongamento dele cruze? Olha, a vela aqui está de cabeça para baixo. O nome bonito para isso é que ela está invertida. Olha a figura do menino. Ele também está invertido. Pega aí na sua casa, dá um pause no vídeo, vai lá, pega uma colher de sopa, uma colher bem lavadinha e olhe o lado de dentro dela. Igual ele está olhando aqui, ó. Olha o lado de dentro. Você vai ver sua imagem invertida na colher, certo? Então a colher funciona como um espelho nesse caso. Além disso, você pode ver que essa velinha, ela ficou um pouquinho menor, né? Essa aqui, ó, é um pouco menor do que essa. Então essa imagem, ela é menor que o objeto. Segunda coisa, tá vendo que o espelho está aqui e a imagem se formou do lado de cá do espelho, do mesmo lado do objeto? A imagem está do mesmo lado do objeto? Então nós dizemos que essa imagem é real. Ou seja, você tem aqui três propriedades da imagem, ó. Real, invertida e menor. Beleza? Sempre a gente vai classificar as imagens quanto a esses três fatores, essas três características. Outro exemplo, ainda no espelho côncavo. Aí o raio foi lá, incidiu, voltou passando pelo foco. Lembra esse raio notável, né?
incidiu pelo foco, voltou paralelo e cruzou aqui, ó. Como eu disse, a imagem está no cruzamento dos raios refletidos. Vamos analisar essa imagem. Ela está do mesmo lado do objeto? Tá, ela é real. Ela está de cabeça para baixo? Ela é invertida. E ela é maior que o objeto. Olha aqui o exemplo. Tá vendo? Ó, como é que eu falo assim? Professor, como é que eu posso saber se a imagem está do mesmo lado? Olha aqui, ó. Você tem um espelho, tá aqui o objeto, e a imagem dele está se projetando aqui, no anteparo aqui, parece ser uma pequena tábua, um negócio assim. E ela está do mesmo lado do objeto aqui, ó. Imagem e objeto. Beleza? Beleza. Agora vamos para um espelho côncavo ainda. Estamos no côncavo. Só que agora o objeto está entre o foco e o vértice. Deixa eu voltar aqui para você ver uma coisa, ó. Nessa primeira formação aqui, o objeto estava antes do centro de curvatura. Beleza? Aqui, ó, está o centro de curvatura, o objeto está antes do centro de curvatura. A imagem se formou do mesmo lado, foi real, invertida e menor. Quando eu chego o objeto um pouquinho para frente, coloco ele entre o centro de curvatura e o vértice, a imagem ainda continuou sendo real, ela continuou sendo invertida, só que agora ela ficou maior. Se eu dou mais um passo à frente, coloco a imagem entre o foco e o vértice, veja o que eu tenho. Eu vou ter a imagem, um objeto, né? Eu vou ter uma imagem lá do outro lado, ó. Vamos analisar esse trem com calma? Vamos lá. Primeiro vamos colocar os raios notáveis. Lembra que ele é a ajuda nossa, né? Então, um raio notável que chega pelo foco volta paralelo. Aqui está o raio refletido. Um raio notável que chega paralelo, esse pedacinho está paralelo, tá vendo? Paralelo ao eixo principal. Chega paralelo, volta passando pelo foco. Aqui está o raio refletido. E, professor, eles estão abrindo, eles nunca vão se cruzar, né? Aqui, ó, tá abrindo. Opa, exagerei, né? É verdade, eles estão se abrindo. Então, vamos olhar para o outro lado. Prolonga esse, prolonga esse. Aqui está a imagem. Aqui o prolongamento dele se cruza, não cruza? Tudo bem, eu posso usar isso. Então, aqui está a imagem. Deixa eu dar uma faxina aqui. Deixa eu dar uma faxina aqui. Nesse caso, a imagem formou no prolongamento dos raios. Então, fica aí uma boa questão para a prova, ó. Quando no espelho côncavo você terá imagens virtuais? Você terá imagens virtuais quando o objeto estiver entre o foco e o vértice. Porque aqui, ó, ela está do outro lado, tá vendo aqui na parede? Ela está do outro lado, mas não está lá, né? Se você enfiar a mão aqui atrás da parede, você não vai pegar nada. Então ela é virtual. Além disso, ela está em pé, ela está do mesmo jeito, ó. Ela não está de cabeça para baixo, então ela é direta. Ela é virtual e direta. E ela está maior do que o próprio objeto. Lembrando que isso aqui é o objeto e isso aqui é a imagem. Beleza? Beleza. Vamos olhar agora para o espelho convexo. Lembre-se que não devemos esquecer dos nossos raios notáveis. Eles continuam valendo aqui. Chega paralelo, volta passando pelo foco. Chega passando pelo foco, volta paralelo. Beleza? Ah, professor, o foco está lá do outro lado. Não tem problema, você trabalha com os prolongamentos. Nesse caso, você vai ter uma imagem formando aqui, ó. Formando nesse ponto, tá a imagem. Ela continua sendo virtual, porque está lá do outro lado. Ela é direta, porque ela está em pé. E ela é menor. Tá bom, pessoal? Mas toda vez eu tenho que ficar fazendo essas continhas? Não, eu não preciso ficar fazendo essas continhas. Eu posso utilizar a equação de Gauss. A equação de Gauss tem regra. A regra é o seguinte: se o objeto for real, né, porque tipicamente objetos são reais, o P é maior que zero. Então esse cara é positivo. Você vai usar um número positivo. Se a imagem for real, ó, imagem real, você também vai ter esse P' positivo.
Se você tem uma imagem virtual, então você vai colocar aqui, ó, por exemplo, menos 10. O que é o P'? É a distância entre a imagem e o vértice. O que é o P? É a distância entre o ponto que está o objeto e o vértice. E o F? O F é a distância entre o foco e o vértice do espelho. Beleza? Quando eu estou usando letras minúsculas, eu estou falando de distâncias. Se o espelho for côncavo, ó, o foco está do lado de dentro, não tá? Então, foco positivo. Se o espelho for convexo, foco negativo. Ou seja, tem regrinhas para você usar essa equação. Você não pode sair usando ela, nem mais nem menos. É só você dar uma olhada nas regrinhas. E aí você consegue calcular essas distâncias aqui, ó. Você consegue calcular aonde que está esse cara, aonde que está esse cara, ou até onde é que é o foco, sem precisar montar os raios desse jeito. A não ser que o exercício peça, né? Construa a imagem, não sei o que, não sei o que. Aí não vai adiantar você fazer a conta, você tem que montar aquele modelinho lá. Eu posso também saber se a imagem aumentou ou diminuiu, usando essa equaçãozinha, que é o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Então ficamos por aqui. Você tem duas equaçãozinhas para usar aí de espelho. Tem essa equaçãozinha aqui que a gente chama de lei de Gauss. E tem essa equaçãozinha daqui da frente, que a gente chama de aumento linear. Tem uma equaçãozinha de cálculo de óculos, que a gente utiliza nas óticas, mas que a gente não vai tratar por enquanto. Beleza, pessoal? Então fica aí uma revisão de espelhos. E eu só deixo uma dica. Não existe só aqueles raios notáveis. Existem muitos outros raios notáveis que você pode usar. Com aqueles dois você resolve quase tudo, mas tem outros. Tem, por exemplo, o raio notável que chega pelo centro de curvatura, volta pelo centro de curvatura. Tem um raio notável que incide formando um ângulo, incide no vértice formando um ângulo com o eixo principal, volta formando o mesmo ângulo do outro lado. Então tem outros raios notáveis que está no seu livro, está no seu material. Dá uma estudada lá. Constrói umas imagens para você pegar o jeito. Valeu? Tchau!